Seja bem-vindo ao SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre um tema que é bastante complexo, bastante abrangente, muito sensível e extremamente importante para a gestão de equipe, que é a liderança. E o que nós vamos tratar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos aprender o conceito de liderança. Nós vamos diferenciar esse conceito de liderança para o conceito de chefe. Nós vamos entender a importância da liderança na gestão de pessoas. Vamos aprender também quais são as habilidades e características que um líder deve ter para ele obter resultados significativos. Vamos conhecer os 5 diferentes tipos de liderança. E, por fim, nós vamos saber quais são as atribuições de um líder, ok? Lembrando que todo esse conteúdo que vai ser apresentado nesta aula, nós temos um artigo em nosso portal e o link está na descrição desse vídeo, ok? E o que é liderança? Liderança é a habilidade inata ou adquirida de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos em comum entre essas pessoas. Em outras palavras, é a condução de profissionais para que contribuam de forma genuína e com entusiasmo para alcançar resultados organizacionais positivos. Então, quando a gente fala de liderança, aqui a gente já até fez uma associação ao papel do líder dentro das organizações, dentro das empresas. Mas é importante a gente deixar claro que líder é diferente de um cargo. Não existe uma posição dentro da empresa que aborde que contemple essas características de um líder, que é motivar, influenciar, inspirar e comandar as pessoas. Um líder, ele é um líder através do seu comportamento, através das suas ações e através da sua postura. Tudo isso perante ao ambiente, as situações. E o líder, uma coisa que é importante deixar claro, que não é uma pessoa que se auto-intitula um líder. Um líder, ele é reconhecido, essa liderança, ela é definida pelos outros. Ou seja, não basta uma pessoa querer ser líder, ela tem que ser definida como líder, ela tem que ser, vamos dizer assim, outras pessoas, no caso, os seus liderados, têm que reconhecer essa pessoa como um líder, para que de fato, de uma forma genuína, aconteça com que o líder possa influenciar essas pessoas a alcançar um objetivo em comum. Então, a liderança ela não tem a ver com algo que é imposto, e onde as pessoas têm que aceitar aquela determinada pessoa como líder. As pessoas reconhecem naturalmente a pessoa como líder através do seu comportamento, ação e postura. E elas aceitam que essa pessoa conduza elas a atingir um objetivo que é comum a todo esse grupo, ok? Existe uma frase que ela está até lá no nosso artigo, o autor está descrito lá, que é: liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias, algo que a gente já até comentou aqui. Trata-se de uma vida que influencia outra, ou seja, uma pessoa que naturalmente consegue influenciar a outra para seguir o mesmo caminho ou alcançar um objetivo comum. Então, este é o conceito de liderança, algo que é muito abrangente, a gente pode
encontrar conceitos de liderança que pode não seguir essa linha de raciocínio que foi aqui traçada, pois é muito abrangente esse conceito. E qual que é a diferença entre um líder e um chefe? Agora trazendo para um contexto organizacional, um conceito mais corporativo. Em primeiro lugar, nem sempre a liderança está associada a cargos de chefia. Isso porque muitos líderes estão inseridos entre os colaboradores e são pessoas respeitadas pelos demais colegas pela postura que adota na empresa. Nesse sentido, ser um líder está atrelado à forma com que você se posiciona perante as demais pessoas e não ao cargo que você ocupa. Então, vamos lá. É importante a gente entender que o líder ele tem algumas características que faz com que as pessoas reconheçam, que é a questão do comportamento, das suas ações e de sua postura. Quando a gente faz essa relação entre um líder e um chefe, é importante a gente deixar claro que, quando a gente fala de chefe, nós estamos, vamos dizer assim, dando características a uma pessoa, a um profissional, que ela vai ter como característica mesmo uma postura mais autoritária, a uma postura centralizadora, a uma postura mais rígida, no sentido de comportamento, e uma pessoa que se preocupa com interesses próprios. Já a figura do líder, quando a gente faz essa distinção entre líder e chefe, o líder é aquele profissional que assume as responsabilidades, aquela pessoa que incentiva os demais colaboradores, ou seja, ele incentiva a colaboração da equipe. Ele geralmente tem uma postura mais educada, uma postura mais serena, mais tranquila, e ele luta pelo interesse da equipe e não coloca os interesses próprios à frente dos interesses da equipe. Então, quando a gente faz essa comparação entre o líder e o chefe, é basicamente um tem uma postura autoritária, centralizadora, o outro tem uma postura que incentiva a colaboração entre os membros da equipe, ele consegue motivar as pessoas a participar das decisões. Então, é basicamente caminhos opostos. Mas uma coisa tem que deixar clara, que nem sempre uma pessoa que é um chefe, que ele tem um cargo de chefia, onde ele é o responsável por uma equipe, ele vai ter uma postura ruim. Pode ser que ele não tenha as características inatas de um líder, mas não necessariamente ele vai ser uma pessoa autoritária, centralizadora, rígida. Talvez ele não vai ser um líder natural, onde vai conseguir, de certa forma, alcançar toda essa motivação. Mas, quando a gente faz essa associação dessas palavras de líder e chefe, a gente traz essas características mais pontuais, mais negativas, até para conseguir explicar melhor vamos dizer assim, essa discrepância, essa diferença que existe entre um líder e um chefe. E qual que é a importância, aqui nesse caso, para a gestão de equipe da liderança? Em primeiro lugar, temos que entender o que é a gestão de equipe. A gestão de equipe consiste em uma série de boas práticas voltadas para alcançar a melhor performance dos funcionários. Nesse sentido, o gestor de equipe é aquele profissional responsável diretamente pelo resultado de um time de funcionários. Não somente pelo resultado, como ele é responsável pelo setor, pelas pessoas. Para que os funcionários alcancem os melhores resultados, o gestor de equipe deve promover um ambiente de trabalho onde prevaleça
o respeito, a harmonia, a transparência, a clareza e objetividade. Em outras palavras, é necessário garantir o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Então, para que um gestor possa alcançar resultados significativos, ele deve promover todo esse ambiente de trabalho favorável. E esse ambiente de trabalho favorável, ele é naturalmente alcançado se esse gestor de equipe for um líder. Ele possui essas características e habilidades de um líder. Então, é importante a gente deixar claro que nem todo líder é um gestor de equipe, mas um gestor de equipe que contém essas características e habilidades da liderança, ele tem um valor inestimável para a empresa, pois ele vai conseguir promover esse ambiente de trabalho favorável e naturalmente vai alcançar resultados significativos, ok? E quais são as habilidades e características de um líder? Então, esse ponto é um ponto muito sensível também, porque se a gente sair pesquisando na internet quais são as habilidades e características de um líder, nós vamos encontrar uma grande quantidade de características e habilidades que muitas das vezes elas acabam não sendo semelhantes. Isso é importante deixar claro que não é que um está certo e que o outro está errado. É que existem diferentes cenários para que um líder está inserido, existem diferentes empresas, existem diferentes situações. Então, não necessariamente uma composição de características de um líder, ele vai ser bom para todas as situações, para todas as empresas, para todos os ambientes. Então é importante deixar isso claro, que não existe uma lista fixa de habilidades e características para a liderança. Aqui eu, fazendo uma pesquisa bem aprofundada a respeito do tema, eu cheguei em 4 habilidades e características que eu acredito que aquelas que são mais comuns à figura de um líder, ok? Importante deixar isso claro. A primeira delas é ser um bom comunicador. O líder consegue repassar de forma clara, objetiva e transparente todas as informações necessárias para a operação da equipe. Dessa maneira, os líderes sabem como se comunicar com as equipes e compartilham informações relevantes para engajar o time. A comunicação é um processo fundamental para que haja uma boa gestão de pessoas. Então, o líder precisa saber comunicar, ele tem que passar as informações, ele tem que ter esse sentimento, o feeling de saber quando comunicar, quando passar a informação, como ele vai passar essa informação. Então, isso é uma habilidade e uma característica muito importante. Ele tem que ser essa pessoa que passa as informações para a equipe e a equipe, com essas informações, podem performar e alcançar os seus resultados. Pelo lado contrário, o líder ele também deve ser um bom ouvinte. Importante também esclarecer que a comunicação não é simplesmente o ato de falar, e sim o ato de falar, interpretar, escutar, tudo isso está envolvido em uma comunicação. Mas é importante também a gente dar uma ênfase nesse ponto, porque muitas das vezes a gente acaba levando em consideração a comunicação como uma habilidade de uma oratória, da pessoa saber falar em público, a pessoa saber conversar bem. Então, a gente acaba deixando de lado, por vezes, a parte da comunicação que é ouvir. Então, é importante a gente dar uma ênfase para essa habilidade, essa característica. Não dar a devida atenção e credibilidade à própria equipe é um grande erro. Ótimas ideias podem ser verdadeiramente desperdiçadas se um líder não tiver esse entendimento. Isso porque a equipe tem um grande domínio quanto à execução das atividades e pode ter boas informações e experiências para transmitir. Então, o líder ele tem que escutar a sua equipe, ele tem que dar a voz para essas pessoas, para que essas pessoas possam passar essas informações. Aí o líder tem que ter essa habilidade
de interpretar corretamente o que as outras pessoas querem dizer e, a partir dessa interpretação dessas informações, essas informações auxiliar na tomada de decisões dentro do ambiente organizacional. É importante também deixar claro que a parte da comunicação entre falar, ouvir, ela vamos dizer assim, ela vai além do ato da fala e de escutar. Tem a parte sensorial. O líder ele tem que perceber como está o ambiente e aquilo ele conseguir interpretar como está o clima, o que ele deve fazer. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para um bom líder. A questão de ser motivador. Uma característica essencial do líder é mostrar toda a sua motivação. A falta de expectativa dos outros, sobretudo do responsável pela equipe, desmotiva a equipe na execução das tarefas. Ou seja, vamos imaginar que a equipe tem um determinado resultado a ser alcançado. Se o próprio líder não se motiva a alcançar aquele resultado, que dirá a sua equipe? Então, em primeiro lugar, o líder tem que se automotivar para que aquela motivação, sendo ela verdadeira, sendo ela genuína, naturalmente as pessoas que estão ao seu redor vão se motivar com esse entusiasmo, com essa expectativa do líder e vão seguir o mesmo caminho. Por isso é essencial que o líder se envolva verdadeiramente com os projetos, que acredite no que faz e que trabalhe muito bem a autoconfiança própria e da sua equipe, ok? E a quarta e última habilidade, que eu vou deixar aqui para dentro desse material, dentro dessa aula, é tomar decisão. O líder ele tem que saber tomar decisão. Em um universo corporativo caracterizado por muitas informações, prioridades, urgências, cabe ao responsável da equipe, no caso o líder, definir onde aplicar os recursos. Por isso, é tão importante saber priorizar as tarefas, entendendo quais delas realmente pedem mais urgência. E aquelas, é claro, que vão trazer um resultado que seja mais significativo para a equipe. Dentro do ambiente organizacional, dentro das empresas, é importante que o líder entenda que o seu recurso ele é limitado, seu recurso de pessoas, seu recurso material e até mesmo o recurso de tempo. Então, por vezes, o líder vai ter que escolher entre uma opção e outra. Ele tem que ter essa habilidade de saber analisar as opções disponíveis e que ele tome uma decisão pensando no coletivo, pensando na sua equipe, pensando na sua empresa. Então, o líder saber tomar boas decisões é uma habilidade muito importante. Dando sequência na nossa aula, agora nós vamos conhecer os diferentes tipos de liderança. Igual eu comuniquei, igual eu falei, por ser um tema tão abrangente e ele se aplica a diferentes situações, diferentes empresas, diferentes cenários, também, se a gente acabar pesquisando, indo a fundo sobre os diferentes tipos de liderança, nós vamos encontrar inúmeras opções. Então, aqui novamente, dentro dessa pesquisa que foi feita, eu trouxe 5 diferentes tipos de liderança que eu entendi ser as mais adequadas e talvez até as mais comuns dentro do nosso ambiente. A gente pode encontrar nomes que sejam sinônimos do que vai ser apresentado aqui, mas às vezes eles tratam isso como uma liderança, como se fosse um outro tipo de liderança. Novamente, não é que é certo, não é que é errado. Por ser tão abrangente o tema, ele, vamos dizer assim, ele permite essas interpretações, ok? O primeiro deles, liderança autocrática. A principal característica da liderança autocrática é que o líder é o responsável pela tomada de decisão. Sendo assim, ele não consulta seus liderados e acaba centralizando a tomada de decisão. Ou seja, é aquele líder que não, vamos dizer assim, não permite tanto a participação dos seus liderados nas tomadas de decisão. Ele assume esse controle. É um estilo de liderança que está perdendo cada vez mais território nas empresas modernas, especialmente à medida que as novas gerações
vão ingressando no mercado de trabalho. Então, isso é cultural. As novas gerações, elas querem participar, elas querem ser ouvidas. Então, isso que não era tão comum nos tempos passados. Então, empresas que sejam mais, vamos dizer assim, conservadoras, esse tipo de liderança ainda existe. Pelo contrário, empresas mais modernas acabam que esse tipo de liderança não tem muito espaço. Mas basicamente é isso: é o líder que concentra a tomada de decisão, ele não permite essa participação direta dos liderados na tomada de decisão. Importante também deixar claro que é diferente daquele conceito de chefe que a gente apresentou nos slides anteriores. É que era aquela pessoa autoritária, aquela pessoa rígida, aquela pessoa que pensava primeiro nos seus interesses. Não é isso. Esse tipo de liderança é a pessoa que centraliza a tomada de decisão da equipe para ele, ok? Liderança democrática vai no caminho inverso, onde, diferente da liderança autocrática, a liderança democrática é aquela que possibilita a participação de todos no processo de tomada de decisão. Esse tipo de engajamento com o planejamento do trabalho costuma resultar em equipes mais motivadas, já que não só desenvolvem, mas também têm voz durante o processo de decisão. Basicamente, vamos imaginar que tem uma situação. Existem diferentes caminhos para se alcançar um objetivo e o líder promove, vamos dizer, como se fosse uma votação de qual é a melhor opção. E os liderados acabam se posicionando em relação às opções e quando a maioria decide por uma determinada opção, a equipe toda compra a ideia e assume aquela opção como o melhor caminho a ser tomado. É basicamente isso. Então, por que isso é importante? Quando a pessoa entende que ela está participando, por vezes ela vai se sentir mais engajada, mais motivada a continuar desprendendo recurso e trabalhando para que o resultado seja alcançado. Então, esse tipo de liderança, ele tem essa vantagem. Então, o líder, ele consegue promover essa participação da equipe nas tomadas de decisão. Tem a liderança técnica. O líder técnico é uma verdadeira referência em sua área de atuação, sempre optando por decisões baseadas na experiência e na técnica do processo. Basicamente, é aquela pessoa que faz um trabalho com tanta excelência, tecnicamente, ela é uma pessoa que é muito experiente, é uma pessoa que, por vezes, é muito estudada em determinado tema, em determinada área, e ela passa a ser uma referência, pois as pessoas querem ser como ela. Ela quer ter aquele conhecimento, ela quer ter aquela habilidade. Então, essa pessoa, por realizar um trabalho de excelência, as outras pessoas enxergando e querendo, tendo esse desejo de ser como ela acaba influenciando essas pessoas. Então, dentro do ambiente organizacional, isso existe. Tem aquelas pessoas que alcançam resultados acima da média. São pessoas que, por vezes, têm muita experiência de tempo, são pessoas que teve oportunidades de estudar, de ter uma base de informação, uma base acadêmica muito forte. Então, essas pessoas acabam influenciando os outros que querem ser, que querem ter essa experiência, que querem ter essa expertise como ela. Tem a liderança situacional. Diferente de todas as outras classificações que nós apresentamos até agora, o líder situacional não se define em uma característica específica. Basicamente, é aquele líder que, de acordo com cada situação, ele vai se comportar de uma maneira que ele entende que é a mais adequada, ou seja, ele vai se adaptar ao momento. Pode ser que, por vezes, o líder entenda que ele vai precisar ser autocrático. Pode ser que, em outras situações, ele entende que ser democrático é a melhor situação. Vai ter situações, se for uma área mais próxima do seu know-how, da sua experiência, ele vai ter essa posição do líder técnico. Então, a liderança situacional, basicamente, o líder ele vai
de acordo com o momento. Por vezes ele vai adotar determinada postura, em outras. Ele vai fazendo essa interpretação dos momentos e das situações para que ele defina como ele vai conduzir a equipe. E tem a liderança criativa, que é um tipo de liderança que tem ganhado bastante espaço. O líder criativo é aquele que se baseia na inovação e é disruptivo quanto ao trabalho tradicional, ou seja, aquele trabalho de rotina, de sequência, de etapas, até mesmo burocrático, não é para esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança ele quer coisas novas, novos meios, novas soluções, novas propostas para alcançar um resultado. Ele quer, por vezes, é característica desse tipo de liderança ser mais ágil na execução das atividades, querer uma resposta mais rápida. Esse é o famoso líder que instiga todos a pensarem fora da caixa. A liderança criativa é consumida por um arrojo e por profissionais que não têm medo de inovar ou arriscar para obter resultados. Novamente, parece ser um tipo de liderança muito bom, mas nem sempre as ideias criativas, as soluções criativas vão dar certo. Pode ser que em empresas conservadoras esse tipo de comportamento não dê muito certo. Então, para cada tipo de liderança, existem as empresas, existem as situações, existem os ambientes. Então, basicamente, é cada um encontrar o seu espaço, onde ele se encaixa para que ele possa desenvolver as suas atividades. E quais são as atribuições de um líder? Mais uma vez, fica até repetitivo, mas as atribuições, se pesquisarmos, vamos achar inúmeras atribuições diferentes. Novamente, aqui eu trouxe somente 3 atribuições, aquelas que eu acredito serem as mais comuns, aquelas que podem ser até mais relevantes. A primeira delas, saber dar feedbacks construtivos. Dar feedback é um retorno, é uma resposta ao seu liderado, ao seu funcionário. É fundamental em uma empresa. Em um momento de alinhamento entre as expectativas e o trabalho sendo desenvolvido, é um momento de alinhamento entre as expectativas e o trabalho sendo desenvolvido. Contudo, dar feedbacks realmente construtivos é uma verdadeira arte. Não raro, os gestores acabam oferecendo críticas vazias que não agregam ao trabalho. Então, vamos a um exemplo. Aqui, como citou, o trabalhador ele está realizando as suas atividades e cabe ao líder saber reportar a esse trabalhador como que está a performance dele. Está uma performance boa? Está uma performance ruim? Onde ele precisa melhorar? Quais são os seus pontos positivos? Quais são os seus pontos negativos? É importante o líder ter essa interpretação do seu liderado e saber transmitir essas informações para ele. É mais fácil quando o funcionário é um bom funcionário e acaba para o líder apresentar os seus pontos positivos, apresentar os seus bons resultados, mostrar que ele está alcançando os resultados que é esperado, as expectativas. Porém, é muito difícil saber falar quando o resultado não está bom, falar os pontos que as pessoas, que os liderados, eles têm que melhorar. Então, o líder tem que saber passar esse tipo de informação, de modo que a pessoa vai entender onde ela precisa melhorar, ela vai de fato enxergar essa fragilidade dela como trabalhador, como funcionário da empresa e vai buscar maneiras de se adequar. Isso é o ponto mais importante. Quando esse feedback vem no sentido de crítica, onde a pessoa não consegue enxergar, ou não consegue entender o que ela precisa melhorar, muitas vezes só vai desmotivar o trabalhador. Então, dar feedback é uma verdadeira arte e é fundamental em uma empresa. O que o líder também deve ter como atribuição? Promover a colaboração entre funcionários e equipes. Dentro das empresas pode haver uma competição e até mesmo conflito de interesse entre funcionários e setores. Isso é normal, não deveria, mas é
normal dentro do ambiente de trabalho. Por vezes, dentro de uma mesma equipe, existia uma competição interna e um conflito de interesse entre os funcionários. O líder ele tem que deixar claro que o resultado da equipe é o mais importante e não o resultado de um em relação a outro. O resultado da equipe é que vai ser significativo. Da mesma forma, como o líder ele é um gestor e ele é responsável por um setor, ele não tem que pensar somente no resultado do seu setor. Pois, se o resultado do seu setor está bom e os demais setores está ruim, o conjunto da obra que compõe a empresa vai naturalmente ter um resultado ruim. Então, o líder tem que promover essa integração e colaboração entre os setores e funcionários para que o resultado do todo seja alcançado de uma forma positiva e, naturalmente, todos vão colher os frutos desse resultado. E, por fim, e mais importante, dentro das atribuições do líder, que é desenvolver as pessoas e, naturalmente, desenvolver a sua equipe. Ou seja, ele vai ter que compartilhar conhecimento, buscar formas, meios, soluções para que os seus liderados eles obtenham informação e eles possam transformar essas informações em conhecimento para que possam alcançar resultados, para que eles possam se motivar, para que eles possam crescer profissionalmente. Então, é importante e, na minha opinião, a atribuição mais significativa de um líder é desenvolver as pessoas e, consequentemente, desenvolver as suas equipes. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre liderança. Peço que, se você gostou, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão, um comentário, deixa ele aqui para a gente conversar, tratar a respeito de liderança. Peço que você se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais para que a gente possa manter uma comunicação mais próxima, ok? Muito obrigado e até a próxima.